Bom dia, gente! E aí, como vocês estão? Segundou e nós estamos como, hein? Já com um cafezinho na mão. Vamos aqui, vamos embora acordar um pouco as pessoas. Vou chamar aqui algumas pessoas para entrar na live, que o pessoal acorda mais tarde, mas estamos como? Com a energia elevada, bora perturbar as pessoas, né? Bora chamar, vamos assistir uma live, bora tomar um café. Bora levar energia. Ó, a questão toda é a seguinte, gente. O problema não é a segunda-feira. O problema é a energia que a gente começa a nossa semana, né? Então, o propósito dessa live é a gente realmente começar a semana com a energia elevada, trazendo bons pensamentos, bons fluidos, para que a gente possa começar o nosso dia, a nossa semana e quem sabe até o nosso mês, né? Fechar aí o nosso mês de forma diferente, né? Então convido vocês a chegar, a tomar um cafezinho. Deixa eu aqui mandar. Estou aqui perturbando algumas pessoas. Oi, Rafa. Bom dia. Bom dia. Ah, saudades também, menina. Sumiu. Bora tomar um café aqui, todo mundo junto. Bom, gente, para quem chegou e nunca acompanhou a live, tá? Sejam todos bem-vindos. A live tem o propósito da gente realmente elevar a nossa frequência através de bons pensamentos, boas reflexões, mas acima de tudo, né, não é só a gente refletir, a gente colocar em prática. Então aqui eu faço um trabalho de elevação de frequência através da radiestesia, que é onde eu consigo entender qual é a frequência que nós estamos emanando para o universo, né, para que a gente possa elevar e desobstruir, digamos assim, os nossos caminhos para que o que precisa vir chegue na nossa vida. Bom dia, Tatá! Todos estão bem? Ó, já te digo que o baralhinho tá aqui. E aí no final, gente, então nós temos hoje, né, a nossa conexão, temos a radiestesia para elevação de frequência, alinhamento dos chakras, para vocês ficarem com os chakras todo alinhadinho. E no final um recadinho do universo com o baralho cigano. Qual é a energia, né, que vai estar aí disposta para você? Às vezes é bem interessante porque sempre tem um recadinho bacana, né, pra gente. Qual é a energia que vai ditar pra gente? Bom, gente, eu de costume, né, eu começo realmente 7 horas da manhã, tô aqui. Comecei 7h01, mas é porque minha conexão aqui não estava querendo. Eu falei, que é isso? Tá louca? A energia aqui tá elevada, vambora. Então, olha, vamos começar. Olha só, gente, Serene, né? A gente tem que ser paz no caos o tempo inteiro, né? É isso, porque... E tem tudo a ver com o que eu trouxe pra gente conversar hoje, tá? Hoje nós vamos falar o seguinte. Já ouviu quando você é pequena, a mamãe fala assim, você não é todo mundo. Quem nunca, né? Não escutou isso. Só que a gente não vai ficar só nessa parte bem rasa, você não é todo mundo. Vamos trazer este tema para o autoconhecimento, para a gente poder realmente trazer mais expansão de consciência sobre a nossa vida, um olhar diferente sobre o que a vida nos traz, tá? Mas antes, só fiz aqui um gostinho, um cheirinho aqui assim, ó, do cafezinho para vocês. Mas vamos nos conectar, né? Pedir a bênção, a nossa egrégora de luz, para a gente poder realmente receber toda a energia, receber tudo aquilo que nós viemos receber, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Eu peço permissão e convido a toda a minha egrégora de luz, a egrégora de luz de todos vocês, de cada um que estão aqui nessa live, dos que irão entrar, que possamos juntos formar uma corrente de amor, de luz, de paz, de sabedoria, que possamos receber toda a proteção para iniciar o nosso dia, a nossa semana, que eu possa sair de casa
e retornar em segurança. Pedimos também que coloque as mãos sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre a nossa casa, sobre todos que compartilham a energia com a gente durante todo o nosso dia. Agradecemos, coloque a mão, as duas mãos em frente ao seu peito, frente ao coração. Vamos agradecer por mais este dia, por mais um dia, uma oportunidade da gente recomeçar, da gente abrir os nossos olhos, de estar com uma saúde perfeita. Que Deus nos abençoe cada vez mais, com mais saúde, mais prosperidade, agradecendo por toda a proteção, por tudo o que chega para nós, mesmo os desafios, pois assim nós sabemos que isso nos leva para onde nós precisamos ir. Que hoje possamos ser abençoados e agraciados com o poder e a luz e o amor divino. Que assim seja, que vocês possam fazer um agradecimento ou um pedido, uma orientação, vocês com a espiritualidade de vocês. Vamos fazer uma respiração profunda. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Continue fazendo o trabalho de respiração. Com os 2 dedos da mão direita, você vai pegar e você vai dar leve batidinhas no topo da sua cabeça, que nós possamos abrir todos os nossos canais, é bem aqui no meio da cabeça. Você pode fazer a medida pelo nariz, aqui você põe a palma das mãos, né, aqui na testa, e você coloca o dedão aqui assim, ó, e é aqui que você pode bater, dar leves batidinhas, tá, gente? Então, vamos ativar o nosso chakra coronário para que toda a luz possa ser passada por nossos chakras. Vamos agora no terceiro olho, leves batidinhas para abrir o nosso terceiro olho, que possamos enxergar além do que os nossos olhos veem. Leves batidinhas agora no coração. Vai ter que assim, senão vai ficar muito forte para vocês verem. Leve batidinhas também no coração para a gente ativar o nosso chakra cardíaco. Todas as nossas emoções, né, possam ser equilibradas, para que assim as nossas atitudes, as nossas ações, né, elas possam reverberar de forma mais positiva e em equilíbrio com o universo. Colocando ainda as suas mãos, né? Vamos agradecer por todo o trabalho que será feito hoje. Gente, vamos abrir os nossos braços e vamos receber, vamos estar abertos, né? A gente fala que a gente quer tanta coisa da vida, mas a gente está aberto. Vamos abrir os nossos braços assim, ó. Vamos abrir e diga assim: eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. Eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. Eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. Assim é, que assim seja. Vamos dar um sorriso, vamos iniciar agora a nossa live. Assim é. Meus amores, vamos respirar profundamente, vamos equilibrar as nossas energias. A respiração, ela faz milagres, tá? Já falei isso várias vezes para vocês quando vocês estiverem sobrecarregados. Vocês podem fazer um trabalho de respiração que rapidinho entra no equilíbrio, né? Deixa eu dar um oizinho para cada pessoa que está entrando. Gente, se vocês puderem, manda para algumas pessoas, vamos perturbar, vamos acordar as pessoas. A gente não pode viver nessa luz sozinho não, entendeu? Vamos perturbar, vamos dizer pro amiguinho, vem tomar café com a gente. Bora, você tá muito xoxo, você tá com a energia baixa, eu também tô aqui, vambora. Tá, divulga aí o trabalho. Vamos fazer a radiestesia?
Como é que tá a frequência de vocês? Como será que está a frequência de vocês? Joyce, voltou pro Brasil, querida, tá? Agora só quer saber de Manhattan. Vamos lá, ó. Vamos, deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Tudo, né? Vamos. Cardiônica com poder da chama trina para o bom, pelo bem, pelo belo, se protegido de toda a grama de vez. Vamos ver a frequência que está a live. Ó, a frequência da live hoje, ela está na alegria. Olha só que bacana, né? Ela está na alegria e é muito num nível de servir. Quando a gente está muito alegre, né? A gente contagia, a energia contagia, né? Então é muito legal. Então, ó, a frequência da live que a gente precisa alcançar hoje é a da alegria. Bora, hein? Agora vamos ver a frequência de vocês que estão aí e as pessoas que queiram entrar, porque a energia chega antes, né? Tudo chega antes. Então vamos ver. Não fica chateado não. Abaixo. Tá numa frequência de 125 Hz, que é do desejo. É muito a frequência, né, que a gente emana muito no mundo, que são aqueles desejos que a gente, naquela correria, chega até, ela é boa se nós canalizarmos da forma certa, tá? Mas como não, ela deixa a gente muito materialista, muito naquela correria só do desejo, chega até a beirar um pouco um egoísmo, né? Que você só fica naquele pra você. E aí você não se coloca numa situação, num nível de servir, que foi até o que é a frequência da live, né? Mas não fica chateado não, a gente vai elevar esse negócio. Tá? Vamos lá. É sério, se concentrem, tá? Digam pra si mesmo que vocês permitem esse trabalho de elevação de frequência, que vocês gostariam, né, de que a frequência de vocês possa ser elevadas, tá bom? Tô regulando a frequência. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês verem aqui um pouquinho. Vamos fazer agora o alinhamento dos chakras através do Reiki. Vamos ver. Já estamos na entrega. Na entrega está bem pertinho da alegria. A entrega ela vibra em 520 Hz. Então assim, já estamos como abertos, né, para poder receptivos, para a gente poder fazer a live, para a gente poder receber as orientações que a gente precisa para guiar os nossos dias, né, essa semana. Meus amores, respire fundo, deixa essa frequência entrar, tá? Toda no campo áurico de vocês. Acreditem, confiem. É muito bom, sério, desde que eu comecei a fazer as minhas práticas com a radiestesia, né? Eu consegui ver uma melhora absurda na minha frequência e os atendimentos que eu faço, eu vejo o quanto isso reverbera, sabe, de uma forma muito rápida na vida da pessoa, né? Bom, vamos lá, quem tá preparado aí pra gente poder ter aquela conversinha, só aquela conversinha, né, tomando um cafezinho. Eu vou botar uma aguinha também, já falei pra vocês da minha água fluidificada, né?
Eu sempre coloco alguma pedra qual é a intenção, e aí dependendo da intenção eu coloco a pedra, certo? Essa aqui é a jasper e o quartzo branco, que é justamente para que eu fique cada vez mais aterrada e tendo mais clareza, né, sobre os meus caminhos. Então, eu gosto de fazer isso. Eu tô super o quê, Tatá? Diga para mim. Ó, cafezinho. É um tal de tomar água, tomar café, né? É isso. Um equilíbrio. Ó, o negócio é o seguinte, gente. A parada é séria, entendeu? A parada é muito séria hoje. Quem já ouviu, eu duvido que eu tô super pronta. Eu gosto assim, tá, ó, vou tirar até a roupa, tô preparada, gente, pra esse bate-papo. Cara, sério, eu vou trabalhando com energia, eu vou sentindo um calor, gente, sério. Porque a energia, né, aquece o corpo, sério. É impressionante o quanto isso reverbera. Olha só, o negócio é o seguinte, quem nunca, né, não escutou aí da mãe, do pai, quando é novinho, pequenininho, você não é todo mundo. Mãe, mas vai fulano, vai não sei o que na festinha, na excursão. Você não é todo mundo. Mãe, posso sair ali para brincar todo mundo? Vai todo mundo. Você não é todo mundo. E aí, né, você não é todo mundo, eu acho que a gente cresce com isso, você não é todo mundo. E aí quem tem filho replica isso também, né? Você não é todo mundo. E a gente começa a entender os pais de realmente, olha como é que os pais sempre têm razão. Desde o início, você não é todo mundo. E aí vamos trazer para o autoconhecimento essa frase, vamos sair do óbvio, né? Que a ideia aqui, quando a gente desperta, a gente dá as nossas batidinhas aqui para o terceiro olho, né? No coronário, que é para a gente expandir. Tá tudo ao nosso redor, todas as informações, elas estão perto de nós para que a gente possa absorver para crescer, sabe? Para se transformar. Então, quando vem essa frase, tem 2 semanas que essa frase está batendo na minha cabeça, e que eu escutei assim, aí eu falei, nossa, que interessante, isso soou diferente para mim. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, é mal barato. Por quê? Por que que você não é todo mundo? Primeiro que você é você, né? Você tem o seu caminho, você tem a sua jornada, então você tem o mundo, ele te traz todos os desafios para que você possa ter a sua voz, para que você possa fazer as coisas não porque todo mundo faz, mas porque aquilo condiz com você, né? Condiz com o teu caminho. Então é muito sobre se perguntar, isso faz sentido para mim? Ou eu estou indo para esse caminho porque todo mundo vai, né? Então esse é o primeiro, assim, é o primeiro ponto quando eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí eu me recordei, eu falei, nossa, eu lembro que uma vez eu gravei um vídeo falando de uma frase do Chico Xavier, e eu acho que isso completa muito sobre esse pensamento, sobre você não é todo mundo. Que é, olha só como uma coisa, você vai falar, gente, uma coisa tem nada a ver com a outra, mas para mim faz maior sentido. Que é, oi, bela adormecida. Você fala essa frase todos os dias para sua filha? Olha só. E aí tem a frase do Chico Xavier que ele diz assim, que eu possa manter a luz e o brilho do meu olhar, mesmo que o mundo tente escurecer os meus olhos. Então, ó, que eu possa manter a luz e o brilho do meu olhar, mesmo que o mundo tente escurecer os meus olhos. Quem falou isso foi Chico Xavier. O que ele quer dizer com isso? Que todas as pessoas, né, todas as pessoas não, que o mundo, né, ele tem um olhar, nós temos um olhar positivo, um olhar negativo para o mundo, nós temos a bondade, nós temos a maldade. Então o mundo, se nós formos ver direitinho, né, ele tende a escurecer o nosso olhar. Com o quê? Se você sai na rua, você vê uma violência, você vê pessoas, o quanto a gente tem assistido, né, essa questão, parece que está exacerbado isso, sobre o feminicídio, quanto a gente liga a televisão, a gente só vê notícias ruins, né? Você tem que fazer uma peneira para poder realmente ir
para um algo positivo. E isso não quer dizer que você deva se anular, que você deva se bitolar para as notícias, não é. Mas é uma questão da gente também saber olhar para o mundo e entender que assim, nossa, se eu ficar muito só recebendo toda essa carga negativa, eu vou sentir o quê? Medo, eu vou ficar com pânico, eu vou ter depressão. E essas são frequências baixas, né? Você viu que a gente iniciou a live ali da galera, né? A frequência da galera, digamos assim, das pessoas que estão e que queiram entrar, tá vibrando no desejo. Muito terra, é muito mundo hoje, que é muito materialismo, aquela correria do eu. E aí, com isso, a gente começa muito a entrar numa vibe só de você querer alcançar as suas coisas, não tem nada de errado nisso. Só que se a gente não para olhar o caminho que eu estou seguindo, as coisas, as decisões que eu estou seguindo, será que eu estou agindo como um ser humano melhor, né? Porque o que a gente vive hoje, ele tende a levar a gente para esse lugar, para um pânico, para um medo. Aí daqui a pouco, quantas pessoas não conseguem às vezes sair de casa, não é verdade? Não consegue sair de casa porque não consegue nem vir para o Rio. Por exemplo, os meus pais, ontem, a gente estava até falando isso. Mãe, vai lá para casa, não vão, vem me visitar. Minha mãe não gosta, por quê? Ela tem medo do Rio. Então ela tem uma imagem do Rio, porque nós, né, eles são do interior do Rio, de Volta Redonda, e eles assistem muito o RJ e tal. Então ali passa exatamente o que acontece, mas gera um sensacionalismo, né? Gera toda uma edição bem feita e tudo mais. Aquilo ali deixa o negócio ainda maior. Então, esse é o grande ponto, gente. Até que ponto nós estamos observando o que nós estamos vendo, o que nós estamos consumindo e trazendo para a gente, porque isso muda o nosso comportamento. Aí você pode falar assim, gente, mas aonde tem a ver, né? A questão do você não é todo mundo. Quando nós somos o resultado daquilo que nós vemos, daquilo que nós fazemos. Então, se o tempo todo nós estamos sendo levados para um universo que a gente cria aqui de medo, de medo, de egoísmo, de egocentrismo, a gente começa a cegar os nossos olhos. E aí a gente começa a agir como todo mundo. Né? Como todo mundo, aonde é que eu estou imprimindo a minha essência, onde é que eu estou decidindo por mim o que de fato eu sou, como eu posso ser uma pessoa melhor se eu só consumo coisas que me levam para uma frequência baixa, para uma energia baixa. É sobre isso, quando eu digo você não é todo mundo, porque você não precisa agir como todo mundo. Eu digo todo mundo de uma forma bem generalizada, né? E eu vou trazer isso para o dia a dia, é para a prática. Porque se eu não estou atenta aos mínimos detalhes, né, de uma forma muito natural, quando a gente começa a se transformar e trazer isso de uma forma muito natural, a gente começa a mudar os nossos hábitos, né? Quando eu digo para você, eu não sou, você não é todo mundo, é trazer, eu não sou todo mundo. Vou dar um exemplo na prática, coisas simples que transformam o nosso jeito e a nossa maneira de agir no mundo e com a nossa vida. E isso pode fazer com que a gente evite certas coisas na nossa vida. São consequências, tudo são consequências das nossas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês. Um sinal está fechado. Eu não estou falando aqui sobre, é de madrugada, é um lugar perigoso. Eu estou dizendo que nós moramos em sociedade e existem sinais. Sinais fecham para que outras pessoas passem e o sinal abre para que você possa seguir adiante. Então, quando uma pessoa, isso acontece comigo direto aqui, gente, o sinal fechou. E aí, alguns lugares, as pessoas veem que assim, esse sinal não funciona, o radar não funciona e tal. As pessoas buzinam para mim para que eu possa passar pelo vermelho. Então, tipo assim, elas querem me induzir a cometer um erro que elas estão cometendo, só que para mim não faz sentido. Se eu quiser fazer, eu vou fazer, né? Nada impede de você, se você quer agir certo ou errado e tal. Mas
o que que acontece? É como se fosse um erro hoje para a sociedade você fazer o certo. E aí você começa a se questionar se você está agindo errado. Ah, não, porque fulano está com pressa. Será? Gente, mas aí é do outro. Às vezes a pessoa está ganhando neném lá atrás. Tá, mas que passa então meu carro. Mas é isso. Começa você a agir de uma forma tão errada que aliás, você começa a agir de forma errada às vezes porque o outro te pressiona. Só que se você não está bem estabelecido com as coisas do que você acredita, sobre como você está hoje, né? Para onde você quer ir? Eu quero me transformar, quero ser uma pessoa melhor. Tá, então não faz sentido para mim fazer isso. Até porque nós vivemos numa sociedade. Se a gente. E existe leis, existe limite. Ah, não é querer ser a politicamente correta em tudo, não. Mas é fazer aquilo que eu gostaria de que fizesse comigo. Olha só, eu contei a história aqui de uma pessoa que ficou buzinando para mim porque eu estava parada num sinal fechado, como se eu estivesse errado e ele o certo. Vou dizer para vocês, estava eu, aí eu vou botar agora uma outra visão aqui. Estava eu andando de bicicleta próximo à minha casa e aí eu estava voltando na Avenida das Américas, né? Ela é bem grande, então tinha duas avenidas aqui e eu atravessei a primeira e fiquei aqui onde era tipo uma pracinha onde tem o pessoal que vai pegar o BRT. Estou eu ali parada com a bicicleta que o sinal fechou. Beleza. No que o sinal fechou, teve um motoqueiro que passou o sinal que estava fechado, ele passou o sinal e aí o que que aconteceu? Ele não viu, mas tinha um carro da polícia que estava passando na, na pista do BRT. Ou seja, pegou ele de frente, isso tudo na minha frente aconteceu. Então, assim, gente, e aí não é o ponto auge, que não é, eu não quero contar exatamente como foi a tragédia, porque foi, entendeu? E a questão é, se ele tivesse passado o sinal vermelho, isso teria acontecido? Não teria. Então, ou seja, ele estava com pressa, ele estava trabalhando para o iFood e... Ai, falei marca aí, né? Mas o que que acontece, gente? Ele estava com pressa, ele queria chegar mais rápido, ele não poderia esperar como os outros, né? E aí ele ultrapassou. O que que aconteceu? Ele perdeu a moto, foi hospitalizado, poderia ter morrido, né? Porque o acidente foi muito feio. Ou seja, o tempo que ele poderia investir ali no sinal é o que ele ganharia em vida ali, né? Então, ou seja, gente, quando eu trago esses cenários assim da vida prática, é do dia a dia, é porque no dia a dia que a gente é testado a ser uma pessoa melhor, né? Por que você eu acho isso muito legal. A Luceliana Galvão, ela conta que é filósofa, ela é professora. E é muito interessante porque ela fala assim, gente, já repararam que quando você está numa fila, às vezes do supermercado, né? Aí você está na fila do supermercado e aí você está ali naquela, aí você começa a ver que a outra está andando mais rápido. Aí você vai para outra, aí na hora que você vê, aqui você estava, está andando mais rápido. Então, ou seja, qual é o grande aprendizado? É da paciência, é de entender que, peraí, por que que o outro pode esperar e eu não? Eu sei que nós temos compromisso, mas estamos todos juntos, vivemos uma sociedade. Então, por que você acha? Aí eu estou trazendo esses questionamentos para a gente se fazer, porque eu faço comigo. Por que eu me acho tão mais importante do que o outro, ou o que eu vou fazer é tão mais importante que eu tenho que passar na frente do outro? Quando eu pego e passo o sinal, eu não estou colocando, não estou tendo uma responsabilidade só para comigo. Eu estou tendo para com o outro. Porque eu posso atropelar alguém que está passando. Então, ou seja, olha como essa frase, você não é todo mundo. Se as pessoas estão buzinando para que você possa ir à frente, deixa que eu escolha o meu momento de ir à frente, de avançar. Porque um ato meu pode colocar outras pessoas. Se você quer colocar a sua vida em risco, é um direito que te assiste. É uma escolha toda tua. Então você decide, né? Agora, quando você coloca o outro, né? Quer dizer o quê? O que você está querendo dizer para o mundo? Que você é uma pessoa que não sabe conviver em sociedade. Que você não sabe respeitar os limites dos outros.
consequentemente, quando a gente traz para o autoconhecimento, provavelmente você não se respeita. Você não tem os seus limites estabelecidos. Bom dia, morte! E aí, quando você não tem os seus limites estabelecidos, você permite que qualquer outra pessoa faça o que quiser na tua vida. E você às vezes não tem nem noção disso, mas é disso que acontece. Nós somos reflexos daquilo que nós carregamos dentro. Então, se eu ajo dessa forma, o que acontece? Dentro de mim é isso. Então, gente, eu trouxe essas reflexões para a gente poder pensar sobre como é que eu estou lidando no meu dia a dia. Eu estou sabendo viver em sociedade, né? Como a gente pode pensar em querer ser uma pessoa melhor, mas se a gente ali vai no shopping, né, estaciona, o shopping está lotado, aí só tem a vaga de deficiente, de gestante, de idoso, só tem essas vaguinhas ali próximo, porque é pertinho da entrada, aí você estaciona ali, né? Então pode parecer bobeira, mas são tudo aquilo que você... Bobeira, entre aspas. Tudo aquilo que a gente faz repetidamente se torna um hábito. Então hoje é estacionando numa vaga ali que não é permitido para você, só quando você estiver grávida, quando você estiver idoso, ou você tiver uma deficiência. Eu acho que aí, acho que a gente não precisa passar por certas coisas antes, né? A gente não precisa antecipar certas coisas, porque a vida ela vai trazer situações cada vez maiores para você aprender. Porque às vezes a gente estaciona num lugar que não era para nós e isso para a vida, né? Que não era para você. Não era para você, você está tomando o lugar de outro. E por que você está fazendo isso? Porque você acha que você é melhor do que todo mundo, que você a gente tem que se achar uma pessoa boa, a gente tem que se amar, a gente tem que se gostar, mas isso não pode fazer com que você se ache melhor do que o outro, que você precisa ter privilégios que o outro, porque é justamente aí que é quando a gente começa a fazer repetidamente essas coisas, começam a mudar as nossas atitudes, começam a mudar a nossa forma de agir no mundo. Consequentemente, se eu falo de energia, falo de frequência, o que é que eu estou atraindo para a minha vida? É para parar para analisar. Nós atraímos, né, aquilo. O que é que eu estou jogando para o mundo que eu estou reverberando e volta para mim? Pensem sempre como um bumerangue, entendeu? Sempre. O que você lança, ele volta para você. Talvez de uma outra forma, um outro formato, não exatamente do mesmo jeito, mas ele volta. E é para trazer esse olhar mesmo sobre as nossas atitudes no dia a dia. Se nós queremos ter uma frequência melhor, começar a semana com uma energia elevada, poxa, eu no mínimo, eu preciso começar a agir de uma forma mais correta comigo, né? Porque quando eu ajo dessa forma mais coerente, em querer ser uma pessoa melhor, me transformar, e tá tudo bem a gente reconhecer, nossa, gente, eu faço isso direto. Tá tudo bem, não se chicoteia, mas vamos embora? Abriu a consciência, vamos embora, porque é assim que a gente eleva a energia, não é elevar a energia, gente, não é só a gente se conectar com a natureza e vamos ali, toma um banho de descarrego, vou descarregar e pronto, saiu uma outra pessoa daquela, parece assim, né, da máquina, assim, saiu uma outra pessoa. Não, é no dia a dia que a gente percebe o quanto nós somos, estamos, né, mudando. E olhar para si, olhar para a maneira como eu estou agindo com o mundo, esse é o grande barato. É assim que a gente evolui, sabe? Sem como eu falei, sem se chicotear, sem falar, nossa, eu sou uma pessoa péssima. Não, cara, talvez você só não tinha despertado para isso. Só que agora, uma vez que você vê, não dá para desver, né? Então, deixa eu tomar aqui um cafezinho. Tem uma frase de Jesus Cristo, que ele diz assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então olha que legal, né? Se a gente também consegue olhar para o mundo com outro olhar, mesmo sabendo de tudo que acontece no mundo, é difícil, Gisele, eu moro num lugar complicado, mas sempre tem algo bom, sempre tem, né?
dentro da sua casa. Se não tem, transforme para dentro da tua casa. Porque à medida que nós olhamos para o mundo, é assim que o mundo vai entregar para a gente, né? Quando Jesus tem essa fala de todo o teu corpo terá luz, é exatamente porque é o que você, se é o que você vê, a maneira como você enxerga o mundo, né? É sinal de que você está bem com você. A gente não consegue enxergar o mundo se nós estamos vivendo na mágoa, na tristeza, no remorso. A gente não consegue ver o mundo dessa forma, né? E eu convido você a assistir as outras lives que falam muito sobre isso e até práticas de como a gente pode fazer para eliminar um pouquinho, né, dessas coisas que a gente fica ruminando. Então, a maneira como a gente enxerga o mundo é como a gente está dentro da gente, né? Então, quando a gente traz... Ah, minha gatinha tá bonitinha ali. Desculpa, gente. E então é muito importante a gente entender que esse você não é todo mundo, é exatamente, eu não sou todo mundo. Inclusive, de uma forma muito positiva, eu não sou todo mundo, eu sou eu. Quem sou eu, né? Quando a espiritualidade, ela traz muito isso pra gente. Sobre cada vez mais nós nos empoderarmos no eu sou. É o quê? Mas não no eu sou. Você sabe com quem você está falando? Você sabe? Não é sobre isso. É o eu sou a luz. Porque nós somos centelhas divinas, né? Então, eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, e você começa a trazer tudo isso do eu sou, porque nós somos centelhas divinas e está dentro de nós. É só mesmo a gente se despertar, a gente desperta essa luz em todo o nosso corpo, justamente com o que nós fazemos repetidamente. O nosso cérebro, ele não entende sobre sim ou não, ele trabalha com repetições. Então, se você o tempo todo, você está se programando para o bom, o bem e o belo, é assim que você vai enxergar o mundo, mesmo vendo e não se tornando, ficando numa bolha. Você vê as coisas, você sabe o que está acontecendo. Pô, tem guerra, né, praticamente aí, que está um negocinho aqui, né? Tá quase. Muitas coisas acontecendo, né? Criminalidade, a corrupção, aí papapá, violência. A gente sabe disso tudo. Mas e aí? O que eu tô trazendo para minha vida que faça com que eu ilumine o meu corpo, com que eu vibre de forma positiva? E como eu entendo bastante sobre frequência, gente, quanto mais a gente se conectar com essas frequências mais elevadas, a gente atrai pra gente mais disso. E, consequentemente, é também ao contrário. Se eu só estou consumindo coisa negativa, falando coisa... Porque você é aquilo que você consome, né? Então, se eu vejo somente coisas negativas, eu vou falar, consequentemente, coisas negativas. Então, é sobre isso. O que eu estou consumindo, o que eu estou transbordando para o mundo. Eu até falei isso também numa live, né? O que você está transbordando? Dá uma olhada também, é muito bacana, porque uma live vai complementando a outra, tá, gente? É muito legal, porque a gente entende que não é simples mantermos a nossa frequência elevada, não é. É um tal de equilibra e desequilibrar os chakras. E é isso, é a vida, é ser paz no caos, né? Igual no final de semana, eu estava num lugar, né, de natureza, fui para a Serrinha do Lambari, e lá tem muita cachoeira, uma energia, né, incrível, muita natureza. Então, é maravilhoso, a gente fica com a energia, a frequência. Eu adoro levar meu pêndulo e ver assim, nossa, a frequência fica altíssima. Ela por si só, a natureza, ela já vibra no mais de 1000 Hz. Então, ou seja, olha só onde você capta isso. Mas beleza, mas não faz parte da minha vida morar num lugar assim. Então, o que a gente tem que estar sempre fazendo? É se conectando e vindo para o caos, e a gente se manter. O grande desafio é a gente se manter o mais em equilíbrio possível dentro desse caos. Só que você pode amenizar um pouco esse caos da tua vida, agindo como uma pessoa mais observadora de si mesmo, mais atenta às coisas que você fala, que você faz, que você consome, porque consequentemente é o que você vai
transbordar para o mundo. E é na prática, é no dia a dia que a gente vai se transformando. Então, seja a gente... Será que eu estou sendo um ser humaninho melhor para o mundo, né? Porque é importante isso. Será que, nossa, eu vivo passando a faixa do sinal, eu não respeito os sinais, eu sempre estou passando na frente de todo mundo. Então, isso mostra muito de você. Traz isso como autoconhecimento para você despertar para uma consciência mais elevada, porque se eu não respeito os limites das pessoas, eu não sei me respeitar. E isso pode reverberar para você de uma forma que é onde os seus relacionamentos não respeite você. Seja familiares, seja no trabalho, as pessoas não vão te respeitar, porque você não está entregando isso para o mundo. Então, é um espelho mesmo. A vida, ela traz tudo pra gente só tem que dar uma enxergada aqui, olhar aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Olha só que interessante, né? Dalai Lama fala o seguinte: não permita que o comportamento dos outros destrua a sua paz interior. Eu trouxe algumas frases para complementar isso que foi o tema, né, que eu trouxe hoje, justamente para você ver que tem um embasamento tanto do Mestre Jesus, tem de Dalai Lama, né? Então, ou seja, gente, tem Chico Xavier, né? Também. Então, são pessoas que entendem muito sobre a iluminação interior. Então, não é porque o outro faz que você precisa... Se o outro quer se destruir, se o outro quer passar ali e fazer alguma coisa que você não considere o certo para você, não deixa isso te destruir, sabe? Se mantenha firme no seu propósito, se mantenha na sua luz, para que você possa conduzir a sua transformação pessoal. É assim que a gente evolui. Então, não permita que, mesmo que o mundo, né, te leve para esse lugar de uma baixa frequência, te leve a você a consumir coisas que te façam vibrar no medo. Cara, é uma escolha tua. Não caia nessa, né? Não caia. É uma escolha tua. Então, quando ele diz que o mundo não permita que o comportamento dos outros destrua a sua paz interior, e trazendo um pouco para uma vida, de repente, até a dois, ou com amigos, né? Ou, sei lá, com conhecidos. Às vezes a pessoa tratou você mal e você quer entregar na mesma moeda. Eu até falei isso na live anterior. É a mesma coisa, sabe? Não deixa que o outro, a guerra do outro, destrua a paz que você está construindo, né? Se não existe conversa, vai existir guerra. Então é assim que você quer se trabalhar, você quer evoluir. Então, se todo mundo faz uma coisa, você não precisa fazer. Por quê? Porque você não é todo mundo. Você é você. Então, estabeleça os seus limites, seja uma pessoa melhor, para que assim as pessoas possam ser melhores com você. Nós atraímos aquilo que a gente emana, né? Então, consequentemente, às vezes, observa para você ver. Aquelas pessoas que agem de uma forma muito ignorante, muito agressiva, que não respeita nada nem ninguém. Como que é a vida dessas pessoas? É uma autoobservação, não julgamento, tá, gente? É para você realmente observar que quantidade de coisas que começam a acontecer na vida da pessoa e ela não entende, ela não despertou, infelizmente ainda, para uma autoobservação, uma autoanálise de dizer assim, poxa, talvez o problema seja eu, sim. Não estou falando que o mundo não tem os problemas, gente, que a pessoa fez aquilo. Mas a gente só consegue mudar o que existe dentro de nós, a gente não consegue lidar com o que o outro faz. Então poxa, mas o que eu estou entregando para o mundo, sabe? Como é que eu posso desejar alguma coisa, mas se eu, tudo errado, entendeu? Tudo errado, e é isso, né? A gente quando inicia esse despertar, né, da consciência, é mó barato, porque você começa a fazer assim, ai meu Deus do céu, gente, eu faço tudo isso e eu não tinha noção. É sobre isso, você não tinha noção. O seu terceiro olho não estava aberto, não estava desperto, você não se autoanalisava.
A correria do dia a dia, né? Eu acho que é muito sobre isso. Você vê que a gente tem notificação o tempo todo no celular, e eu já tirei praticamente de quase todos, porque isso me tira o meu foco todinho. É, isso é justamente para que a gente não se auto-observe, que a gente não tenha o nosso momento com a gente, para você começar a ajustar o que precisa ser ajustado. Então, a sociedade quer você no automático. Ela quer o tempo todo você desperto. A gente demora mais ou menos 17 minutos ali para entrar num foco. Então imagina, se eu estou aqui, se eu vou meditar, se eu vou só simplesmente me conectar, né? Mas eu tô com o celular do lado, cara, já já chega uma notificação, a gente que liga. Então eu te aconselho para você se observar e as ideias começarem a fluir, né? Os insights começarem a vir, você precisa estar num estado de silêncio, você precisa entrar numa conexão. Aí você fica ali, às vezes, pô, eu rezo, faço, né? Tem gente que fala assim, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quem nunca escutou isso, né? Só que, ai gente, eu vou espreguiçar. Só que o que acontece, gente? Ou você ora, ou você conversa, só que você não para escutar. Então você só quer falar. Provavelmente também quando você encontra uma amiga ou um companheiro, uma companheira, você está tratando igual uma terapia. Você só está falando, 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 falando. Você não está dando a oportunidade para a vida te mostrar, para a vida trazer os insights, aquelas informações que você gostaria que trouxesse para você, né? Então, transformar os seus momentos, você com você mesmo, é onde vai fazer você trazer essa consciência, expandir, né, essa consciência sobre quem é você no mundo, como que você lida, como que você age no mundo. Porque, volta a repetir, tudo aquilo que a gente, como nós estamos nos mostrando para o mundo, é aquilo que a gente vai receber. Se a sua vida hoje não está ok, você está vendo pessoas que não têm limites para você, não têm respeito, não tem isso, dá uma olhadinha no detalhe. Provavelmente você não está tendo esse comprometimento com você, esse carinho, esse cuidado com você. Então, a vida está te entregando mais daquilo que você reverbera para que você possa olhar para isso, tá? Então, quando a gente traz esse tema pra gente, eu não sou todo mundo, é exatamente quem eu sou no mundo. Quem eu sou. Porque senão você vai numa leva de ser influenciável, de você se tornar todo mundo. Então é importante sim a gente parar e observar, eu não sou todo mundo. Não é porque todo mundo para ali fora da onde está marcado que eu preciso parar. Não é porque todo mundo passa o sinal que eu preciso passar. Não é porque todo mundo para numa vaga que é de deficiente, é de idoso, é de gestante que eu preciso parar. E quando alguém fizer isso, não julga, cara, porque talvez você já fez isso várias vezes. Só faz o que você acha certo e segue em frente, segue o baile, entendeu? Porque é isso que vai mudando as nossas atitudes, elas vão mudando no dia a dia. Então é refletir, porra, mas eu só vou parar ali rapidinho. É 5 minutinhos. 5 minutinhos, pô, não vai atrapalhar ninguém. Experimenta pra você ver. Você vai ver que depois sempre acontece algo diferente pra você, que não é da mesma proporção, mas sempre acontece. Então por quê? Porque você já tem consciência de que, pô, para que existe então aquilo que está marcado, né? Eu tô falando coisas do dia a dia, gente, parecem bobas, mas não são. Essas coisas, elas refletem na tua vida, elas refletem, elas impactam a sua energia, a tua frequência. Como é que você quer começar a semana bem se você já começa tudo errado, entendeu? Não começa não tendo consciência. Então, elevar a frequência, ela tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Sobre aquilo que a gente consome, aquilo que eu consumo, é aquilo que eu também coloco para fora. Então, é trazer essa consciência, tá bom? Então, quando a gente fala, para fechar aqui essa reflexão, porque nós vamos fazer a tiragem da cartinha para a semana, né? Qual é a energia? Eu quero fechar aqui, que o mundo nunca seja forte o suficiente para apagar a luz que Deus acendeu dentro de mim. Como sabem,
Nós somos centelhas divinas, independente do que você acredita, né? Eu acredito muito nisso, então eu vou estar sempre fortalecendo isso aqui nas minhas lives, que nós sobre espiritualidade, não é sobre religião, é espiritualidade, que é a gente fortalecer cada vez mais a nossa luz interior. E a nossa luz interior, ela só se mantém acesa, essa chama acesa, à medida que a gente se trabalha, à medida que as nossas ações, elas estejam coerentes com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto. Entrou um beija-flor, ai que linda! Olha aí, gente, que coisa linda. É isso, ô Tatá. É se atentar aos detalhes, nada é por acaso, nada é. Então, quando a gente não está desperto, a gente provavelmente ia ai que bonitinho, entrou um beija-flor, então, ai um beija-flor, levei um susto. Mas quando a gente está desperto, a gente começa a entender várias coisas, né? Esses dias eu estava tendo uma reflexão do nada, assim, estava trabalhando e aí me bateu um ventinho tão gostoso. E eu comecei a refletir sobre alguma coisa assim, sabe, que eu gostaria de fazer. E é uma coisa legal, um pensamento bom. Imediatamente entrou, gente, ai, meu Deus, como é que é o nome daquele... É um inseto? Como se fosse um grilo, sabe? É uma esperança verde, né? Não, era uma libélula. Eu falei, eu troquei o nome. É uma libélula. E aí uma libélula verde, gente, só que ela era grande, ela era desse tamanho. E ela ficou assim, perto de mim. Aí foi uma correria danada, né? Porque minha gatinha também queria pegar ela. E eu falei, não mata! Não mata meu sinal! Pô, tipo assim, na hora que as coisas boas chegam aqui, você tá tentando me atrapalhar. E eu comecei a rir com aquilo, mas é isso. Quando você está desperto, é mó barato, cara, que você começa a observar que as coisas são diferentes, nada é por acaso. É a forma que o universo tem para te entregar alguma mensagem, né? Ele não vai te mandar ali um WhatsApp, oi, ó, sabe aquilo que você me pediu? Então, cara, não vai nesse caminho não, faz isso. Não é assim, gente, né? Jesus falava em parábolas. Então, ou seja, a gente tem que estar mais atentos e observadores para aquilo que nos chega. Às vezes é uma música que... Observa, você vê. Às vezes uma música começa a bater muito na tua cabeça. Cara, vai dar uma olhadinha na letra da música. Isso pode ser um sinal, pode ser uma coisa... pode ser simplesmente porque eu gostei. Mas nunca é só por isso, tá? Sério mesmo. Então, é a gente se observar, trazer essa consciência para o nosso dia a dia, para essa semana, de uma autoobservação, tá, gente? De trazer essa frase mesmo, eu não sou todo mundo. Minha mamãe já dizia desde pequenininha, eu não sou todo mundo. E quem é que eu sou? Eu sou quem? Se eu não sou todo mundo, então quem eu sou? Que bonitinho. Então, quem eu sou no mundo, né? E vamos começar a olhar para as nossas atitudes, para as nossas ações, para a gente poder cada vez mais se transformar como uma pessoa e, consequentemente, sermos pessoas melhores. E quando nós nos transformamos dessa forma, a nossa vida se transforma. Ela fica muito mais bonita, ela fica muito mais bela. Isso não exime o fato de que a gente tenha desafios, mas a gente consegue ter mais força, energia vital para lidar com os desafios que aparecem. A gente vai lidar de forma um pouco mais diferente, entendeu? Não vai entrar no desespero, ai meu Deus, e às vezes fez um estardalhaço por um negocinho que assim, gente... Sabe quando você volta pro centro e fala, gente, eu fiz esse show da Xuxa à toa, pra quê? Entendeu? Então, é se manter o máximo em equilíbrio, tá? Ai, gente, vocês falam, hein? Quem quer cartinha? Quem quer cartinha? Ô, meu boneco, vem cá. Deixa eu rapidinho. Vem cá, falar com a mamãe. Gente, olha o meu pequeno garoto. Pequenininho. Pequenininho. Olha, gente. Aqui, oi, gente. Bom dia, gente. Vai, fica aqui um pouquinho. Aí, meus amores, vamos pegar qual é a energia que vai estar regendo e guiando. Deixa eu me recompor aqui.
a energia que vai estar regendo, guiando e direcionando. Menina, ele tá gordo. Vou dar monjaro pra esse menino. Gente, mas ele come. Mas ele é grande mesmo, ele é grande. É uma jaguatirica. A sorte dele é que ele é muito sensual, muito bonito. Né, meu amor? Muita mamãe. Ó, eu vou escolher 3 cartas, tá? Tô fazendo aqui, vou embaralhar. Vou tirar vou cortar, vou tirar 3 cartas. Vocês escolham, já vai se conectando aí qual é a energia, né, de uma dessas cartas. As cartas estão pulando, elas estão assim, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Qual é a energia que está regendo, guiando e direcionando a semana? Vamos lá, gente. Já se conectem. Carta 1, 2 ou 3. Estou embaralhando bastante aqui. Vou puxar minha mãe. Qual é a energia que está regendo, guiando e direcionando? Eu adoro baralho cigano, gente. É uma fofoqueira. Ó. Então se conectem com a energia que está regendo, guiando e direcionando a semana. Cortando em 3. Vamos ver, vamos ver. Ó, energia 1, 2 e 3. E aí, gente? Qual a energia aí de vocês? Qual que vocês estão se conectando? 1, 2 ou 3? Beleza? Vamos lá, se conectem. Não fica, ai gente, a primeira que veio na cabeça, aí depois fica, ai não, mas e se escolher aquela outra? Vai na que veio primeiro, tá? Minha sugestão. Olha só, vamos falar da primeira e eu vou pegar as outras cartas que estão embaixo também para me apoiar na mensagem para vocês, tá? Veio a mulher, né? Que no caso é você, a pessoa que escolheu, a consulente. Então, o que na verdade aqui vem as cartas, ó, não é para ficar com medo. Mas o que vem? Pode haver um corte essa semana em algo para te levar para um novo início. Então, pode ser alguma coisa que você está cortando, pode ser um hábito, pode ser um relacionamento, pode ser um relacionamento, algo que já não está bom, que não é mais para o teu caminho, porque você precisa dar início, tá vendo? O número 1, ele é o início de tudo. E nós estamos, né, muito nesse início agora com o signo de Áries. Inclusive as energias estão fortíssimas para isso. Então estamos nessa energia de início. Então o que tiver que ser cortado da sua vida, seja um hábito, às vezes a pessoa fala assim, cortado já acha que é relacionamento. Ah, meu relacionamento vai acabar. Gente, não é isso. Pode ser isso, só se estiver ruim, né? Mas também não é porque às vezes é uma fase ruim que precisa terminar. A questão pode ser, nós estávamos falando aqui hoje sobre o quê? Um hábito ruim, não é? Nós não estávamos falando? Então, um hábito, uma atitude que você de repente trouxe consciência para você e você agora, quer saber? Vou mudar. Ou eu estou me alimentando mal e vou começar a me alimentar certo, cortei um mau hábito, cortei uma procrastinação, ou cortei realmente um laço de amizade, ou cortei um trabalho, foi desligada. Vamos supor, se você essa semana não faz mais parte da empresa que você está ou desse trabalho, fica tranquila, porque isso vai te levar para um novo início, tá? Não quer dizer que você não precisa ficar tristinha, né? Acontece. Mas fica tranquila, eleva a tua energia, porque isso vai te levar para onde você precisa ir. Olha só o que vem embaixo, ó, novidades. Então, ou seja, gente, vai com tudo, tá? Então a gente sempre sabe que tudo que se encerra inicia algo, né? Então segue o baile essa semana, tá? Lembra sempre de manter a energia elevada, porque se houver qualquer tipo de corte, e a gente pode até falar talvez até um pouco de colheita, tá? Então de repente assim, nossa gente, foi finalizado isso e de repente veio uma coisa muito boa e já, ó, tô seguindo em frente. Então é isso, tá? Então se foca nessa energia hoje, não fica assim, ai meu Deus, o que é que vai cortar? Não, deixa a energia fluir. O baralho e todas essas ferramentas de autoconhecimento, eles vêm pra gente poder o quê, gente? Entender a energia que tá aqui, ó,
tá aqui, ó, tá em volta da gente. E aí é uma decisão nossa sobre o que vai fazer. Então veio como uma sugestão, um apoio, tá bom? Agora, este aqui, ó, essa nuvenzinha tem saído demais aqui, né, gente? Ó, vocês estão com a cabeça como? Só que o que acontece? Olha só a cartinha que veio. Então, quer dizer o quê? Olha só, gente, talvez vocês tenham algum tipo de aborrecimento essa semana, alguma energia, isso aqui são os ratos, né? Então é uma energia um pouco mais densa, é uma energia baixa, então de repente algumas dúvidas, algumas preocupações ou até uma conversa que você teve ou terá durante essa semana pode te deixar um pouco mais drenada, mais preocupada, sabe? Mais chateada, mais triste. Só que tem o seguinte, né, gente? As nuvens, já viu? Parece até que você faz assim, ó. A nuvem passa. Então é exatamente isso, as nuvens passam e aí toda essa carga negativa que de repente ficou com essa conversa, ela se dissipa, ela se dissipa. Então olha só, tá vendo? Às vezes uma conversa que às vezes pode parecer meio tensa, meio densa, pode ser que resolva isso entre vocês, a comunicação melhore e flua depois disso. Então, vamos atentar, né? Aquilo que nos chega, é esse o convite aqui. Se tiver uma conversa que precisa ser tratada essa semana, seja de trabalho, âmbito amoroso, emocional, qualquer coisa, se mantenha o mais possível em harmonia, para que tudo flua, para que vocês tenham uma conversa boa, para que vocês possam o quê? De fato, resolver as coisas, tá? E seja no trabalho, qualquer ambiente. Mas, ó, essas duas aqui são as primeiras que vieram. Então, atenção a isso aqui, tá bom? Atenção, energia boa para poder lidar com isso aqui. Então, se mantenha o máximo em equilíbrio possível. Desgastes, isso aqui quer dizer desgaste mental, tá bom? Pode ser uma preocupação, um boleto que tem que pagar e não sabe como pagar. Calma, conversa com alguém que de repente possa te abrir a mente, né? Possa te trazer uma clareza. E aí no final vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo se você se manter num equilíbrio. Foi? Vamos lá para a terceira. A terceira é esse trevinho da sorte. Muita gente acha, né, quando lê assim, às vezes ela tem uma conotação, uns probleminhas financeiros e tal. Pode ser, pode ser tudo. Mas pode ser também, olha só, com base nas cartas que vierem na intuição que eu tô tendo, eu não vejo como uma carta negativa, tá? Se for, é mais para uma atenção às suas finanças, tá? Atenção a dinheiro, se você empresta para alguém, se alguém te pedir, um amigo te pedir algum dinheiro, tá? É porque existem várias interpretações aqui e é uma leitura geral, né, gente? Se vocês querem um tratamento VIP exclusivo, aí tem que fazer comigo, tá? Então, mas aqui é geral, olha só. Então, pede assim, olha, atenção se você for emprestar dinheiro para alguém, né? Um amigo que pede, que vem na tua casa para poder pedir esse dinheiro, que chega com um problema financeiro e você vai ajudar, aquela coisa toda. Mas também pode ser um lugar dessa semana de que um amigo te indica para fazer um trabalho e de repente isso possa trazer bons fluidos para você, tá bom? Isso pode ser um contrato, um novo contrato também que você possa estar um contrato, um e-mail, alguém te oferecendo algum trabalho, te indicou, um amigo que te indicou para poder fazer esse trabalho, um trabalho que de repente você possa estar realizando dentro da sua casa, é uma mensagem, uma informação, um contrato, algo que você recebe essa semana, tá? Então podemos estar falando de uma atenção para o seu financeiro, sobre alguém que te pede algum dinheiro ou algum contrato que você fecha com um amigo ou alguém, um contrato de trabalho. Então pede para revisa bem esse contrato, se for isso, se for uma parceria de negócios, de uma parceria financeira, revisa isso antes, tá, de poder fazer qualquer coisa. Atenção. Então essa aqui é uma semana de atenção para as cartas 2 e 3, tá, gente? Atenção no seguinte, não é ficar desesperado. É só atenção a alguém que te pede alguma coisa. Atenção, tá, mas quando que você me paga?
Como é que vai ser isso? Ah, é uma parceria, mas como é que é essa parceria? Saiba as coisas no mínimo detalhe. Ou pode ser um amigo que realmente te indica para fazer um trabalho, tá? Fechou, gente? Fechou essa live? Fechamos esta live, mas não fechamos os nossos caminhos. Então, para encerrar essa live, vamos agradecer, né, por toda a informação aqui captada, por toda a energia, por toda a frequência que a gente recebeu no dia de hoje e que possamos fluir com o universo essa semana, captando todos os sinais, captando todas as informações para a gente poder cada vez mais ser pessoas melhores para nós, para o mundo, né? E que Deus nos abençoe, que a nossa egrégora de luz aqui presente possa caminhar com a gente cada vez mais e sempre. Obrigada, minha egrégora de luz, a egrégora de cada um de vocês, que os nossos canais possam ser cada vez mais iluminados e purificados. Assim é, que assim seja. Gratidão, gente. Ó, vamos encerrar. Foi certeiro! Uhul! Você tá demais, hein, dona Tatá? Né? É muito bom, gente. Ó, sério, quando a gente se conecta, a gente confia naquilo que a gente está fazendo, tá recebendo de informação. Cada vez mais a gente vai recebendo informações no nosso caminho. Então, é muito legal, é muito bom. Olha só que interessante. Eu estou muito atenta ao que me chega, né? E de uma forma muito natural. Antes era assim, eu ficava me trabalhando o tempo todo e agora é muito natural, o trabalho vai sendo feito, parece que eu automatizei o negócio, né? E é muito gostoso. Eu costumo dizer que os temas das lives, eu posso às vezes ter uma noção sobre o que eu quero falar, só que nunca é o que eu quero falar. Isso é muito legal, porque eu era uma pessoa que gostava de controlar muito as coisas. E a gente não controla. Quando a gente entende na pele, vivendo, vivenciando, que a gente não controla nada, no máximo a gente controla ali o que eu posso fazer por mim, né? São os meus horários com algumas coisas. Mesmo assim, está tudo bem se for cancelada uma reunião, está tudo bem se alguém desmarcou alguma coisa comigo. É isso, a gente não controla nada da vida. E aí é muito bom porque eu me coloco total à disposição, né, da espiritualidade para fazer as lives. E eu sempre falo que seja feita a sua vontade, não a minha. Não são os meus temas, são os temas que precisam vir, né? Então eu me trabalho muito, purifico muito a minha energia para que cada vez mais a minha energia fica fluida, que eu possa ter a capacidade energética de comportar essa live, né? Geralmente as lives, elas têm uma abrangência maior depois, então, ou seja, eu capto, né? Eu estou me conectando com cada vez mais pessoas. Então, até para isso, a vida te prepara. A vida é Capricórnio na veia, muito metódica, muito isso. E agora, minha filha, eu acho que eu já estou uma Capricórnio Nutella. Muito Nutella. E é muito bom quando você vê, gente, isso aí é algo muito bom de eu passar para vocês, porque você vai se trabalhando tanto, tanto, e que em algum momento você não percebe que você se trabalhou tanto. É só quando você passa por algumas situações que você fala assim, nossa, que bacana, eu agiria de uma forma tão diferente. Sabe, igual quando você tá, quer ver, de regime. Aí você tá de regime, aí de repente você não tá vendo o resultado, e de repente de uma hora para outra parece que o negócio aconteceu. A calça ficou mais larga e tudo. Então, é a materialização de todo um trabalho que você faz, né? E isso é para tudo, de todos os nossos trabalhos, de tudo, seja no seu profissional, seja num curso. E aí é muito bom quando você vê essa materialização de você se sentir uma pessoa melhor para você e você fica feliz com esse resultado. E é isso. Eu gostaria muito que vocês pensassem, refletissem muito sobre o que foi falado hoje, sobre os pormenores, sobre as nossas atitudes, sobre essa questão do eu não sou todo mundo, tá? Por quê? Quem eu sou? Quem é a pessoa que eu quero ser, né? É isso. Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto cada vez mais
feliz toda vez que eu faço essa live. Eu faço com muito carinho e parece que independente do que aconteça comigo no dia ou antes, eu esqueço tudo, sabe? É muito bom quando você está no seu propósito. É isso. Deus abençoe. Obrigada, obrigada, Tatá. Ótima semana para nós, que Deus nos abençoe. E se vocês puderem, depois compartilhem, comentem também nas lives. Vocês sabem que é assim, né, o meu conteúdo chegue mais pessoas e que as pessoas possam cada vez mais se abrir. Tem muita gente que tem vergonha de, de demonstrar fragilidade e vulnerabilidade, que precisa de ajuda, que precisa levar energia. Então, quando alguém comenta, alguém compartilha, isso é muito bom, né? As pessoas veem que, tem mais gente fazendo. Então é isso, tá? Vamos formar uma corrente de luz. Obrigada, gente. Deus nos abençoe. Amém. Tchau, tchau.